Tá? Deixo como exercício vocês fazerem essa verificação. Calcule a imagem pela t desse vetor. Você vai concluir que a imagem vale o AB. Qual é a conclusão obtida no item A? Essa conclusão foi falada anteriormente. Eu só quero que você reestruture e repita. Tá bom? Uma forma mais prática de mostrar que uma transformação é sobrejetiva consiste em calcular a imagem de uma base do domínio e, em seguida, verificar que essa imagem tem mesma dimensão do contradomínio. Realize o processo descrito e, em seguida, conclua que T é sobrejetiva. Próximo tópico. Proposição importante. Proposição importante. Temos que entender as proposições, pessoal. Proposição não é um monte de frases sem nexo, não. Tudo tem começo, meio e fim e tem justificativa. E você só conseguirá resolver os exercícios práticos se você tiver com a proposição na ponta da língua. Muitas vezes os alunos chegam para mim e dizem, professor, eu não consegui resolver tal questão. Essa questão é muito difícil. Não é que a questão seja difícil. O problema é que você passou rapidamente pelas proposições. Aqueles exercícios são aplicações dessas proposições. Por isso, vocês têm que não só estar com elas na ponta da língua, do ponto de vista memorizável, mas também tem que ter uma compreensão dela e saber por que ela se justifica. Então, vamos entender essa proposição. Seja T uma transformação entre dois espaços, E e F, que é uma transformação linear. Então, T será injetiva se somente se o núcleo da transformação for só o vetor nulo. Tá? Tem até uma chave aqui, né, para dizer que é um conjunto. Conjunto formado pelo vetor nulo. Tá? Proposição muito direta, né? Está dizendo assim, ó. A transformação é injetiva quando eu calculo o núcleo dela e o núcleo é zero. E como é se somente se, ou seja, ida e volta, a recíproca também é verdadeira. O fato de eu calcular o núcleo de uma transformação e esse núcleo tiver só o vetor nulo, garantirá que a transformação é injetiva. Então, essa proposição é uma proposição dos dois lados. A transformação é injetiva se somente se no núcleo tiver só o vetor nulo. Tá? Vamos lá? Estou fazendo aqui a demonstração. Tá? A demonstração é feita pela ida e pela volta. Na ida, qual é a minha hipótese? Que a transformação é injetiva. Qual é a minha tese? Que o núcleo é só o vetor nulo. A tese é aquilo que precisa ser provado. Eu preciso provar que o núcleo da minha transformação tem só o vetor nulo. E eu uso o quê para garantir a minha tese? Eu uso fundamentalmente a minha hipótese de que T é injetivo. Tá? Então vamos provar que no núcleo só tem o zero? Para eu provar que no núcleo só tem o zero, eu tomo um vetor do núcleo. Tome um vetor do núcleo da transformação. Professor, se você pegou um vetor do núcleo, você tem que provar pela sua tese que esse vetor é o vetor nulo. Exclusivamente o vetor nulo. Compreenderam a jogada? Então vamos lá. Tome um vetor do núcleo. Ora, se ele está no núcleo, pela definição de núcleo, quanto é a imagem dele? Pela definição de núcleo, a imagem dele vale zero. Só que pela definição de transformação linear que nós vimos há 3 aulas passadas, nós vimos que toda transformação linear leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Então, pessoal, nós temos o seguinte, ó, até aqui. Nós temos que esses dois vetores mandam no vetor nulo. Professor, mas por hipótese a transformação é injetiva. Sim. Então veja bem, o que diz a transformação injetiva quando eu tenho elementos
com mesma imagem, de acordo com a definição de injetividade, elementos que têm mesma imagem são necessariamente iguais. Com isso, nós chegamos ao final da demonstração da ida, porque eu peguei um vetor do núcleo e mostrei que esse vetor obrigatoriamente tem que ser o vetor nulo. E essa conclusão só foi possível porque nesse ponto aqui eu supus a minha hipótese, que é T sendo injetiva. Ok? Professor, agora vamos para a volta. O que eu tenho na volta? Na volta, eu tenho que provar agora que T é que deve ser injetiva. Quando que a T será injetiva? Quando o núcleo tiver só o zero. Tá? O núcleo tiver só o vetor nulo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Tenho que provar que T é injetiva, né? Para provar que T é injetiva, eu tenho que pegar dois vetores, de modo que eles têm a mesma imagem. E o que eu tenho que provar? Para eu provar que a transformação é injetiva, se esses elementos têm a mesma imagem, eu tenho que provar que eles são iguais. Tá? Então, vamos lá. T de U igual a T de V. Bom, se eu passo T de V para um outro membro, na verdade eu estou somando com o vetor menos T de V, eu obtenho aqui o vetor nulo. Confere? Tá? Mas, professor, essa transformação T ela é linear. Então, o T da soma é a soma dos T's, né? Basicamente isso, né? Então, o T da subtração é a subtração dos T's. É isso aqui, ó. Não é isso? T de U menos V igual a T de U menos T de V. Isso aqui quer dizer que a transformação T é linear. É igual a zero. Ora, agora, então, T de U menos V é igual a zero. Bom, professor, mas se U menos V tem a imagem sendo igual a zero, é porque esse vetor ele está no núcleo da transformação, não é? Sim. Ah, professor, mas por hipótese, no núcleo da transformação, nós temos um único vetor, né? Por hipótese. Se nós temos um único vetor, é porque esse U menos V é este único vetor. U menos V é igual a zero. Mas isso implica em dizer que U é igual a V. E aí nós chegamos ao final da nossa demonstração. Por quê? Porque eu peguei dois vetores que têm a mesma imagem. Usei aqui que o núcleo da transformação só tem o zero. E concluí que esses vetores que têm a mesma imagem necessariamente são iguais. E isso é a definição de que T é injetiva. Portanto, também está provado a volta. Está provada a ida e a volta. Logo, a proposição é válida se e somente se. E gravem essa proposição que diz o seguinte: a transformação é injetiva se e somente se o núcleo dela for constituído apenas do vetor nulo. Tá bem? Vamos lá? Corolário. Pessoal, essa palavra é engraçada. Mas corolário tem o significado de ser um resultado, que é uma proposição, né? Que ela segue como consequência de um teorema. Teorema é um resultado que atribuímos a ele uma importância maior. Né? É aquele resultado que é super importante. E uma consequência direta dele será chamado de corolário. Então, esse é um corolário do teorema do núcleo e da imagem, que diz o seguinte: seja T uma transformação linear entre espaços de mesma dimensão, então T é injetiva se e somente se for sobrejetiva. Tá? Então, a fim de provar que uma transformação entre espaços de mesma dimensão, essa hipótese aqui tem que ser atendida fielmente. Para eu provar a injetividade, basta eu provar a sobrejetividade. E vice-versa. Ela será sobrejetiva somente se ela for injetiva. Então, quando eu provo uma, eu ganho
de bônus a outra. Isso é, se eu provar o meu corolário. Tá bom? Vamos aqui na demonstração. Vou supor que T é injetiva e vou mostrar que ela é sobrejetiva. Tá bom? Então vamos lá. A fim de que a transformação T seja sobrejetiva, eu tenho que garantir que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Tá bem? Agora vamos lá. Por hipótese, T é injetiva. Eu escrevo aqui. Por hipótese, T é injetiva. O que foi que eu acabei de falar sobre transformação injetiva? Que quando a transformação é injetiva, o que eu sei sobre o núcleo dela? Logo, o núcleo da transformação tem só o vetor nulo. Ou seja, a dimensão do núcleo é igual a zero. Tudo bem? Mas o teorema do núcleo e da imagem diz o quê? Teorema do núcleo e da imagem. Diz que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Essas coisas ficam bonitas quando elas começam a reunir uma série de resultados, né? Então vamos lá. Quanto é que é a dimensão do núcleo? Acabei de calcular que a dimensão do núcleo é zero, porque só tem o vetor nulo. Por que só tem o vetor nulo? Porque, por hipótese, ela é injetiva. Então, a dimensão é zero. Tá? Então, o que eu concluo? Que a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Né? Só repetir aqui. Ah, professor, mas por hipótese você disse lá em cima que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão. Portanto, a dimensão de E é igual à dimensão de F. Ah, professor, mas isso é dizer o quê? Que T é sobrejetora. Quando a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, significa dizer que T é sobrejetora. Tá certo? E assim nós provamos a ida desse corolário. Qual era o objetivo principal dessa aula? Ver quais são as condições para que uma transformação T admita uma inversa. Ou seja, ver quais são as condições para que uma transformação T seja inversível. A condição é a seguinte: T será inversível se ao mesmo tempo ela for injetiva e também sobrejetiva. Então você pega uma transformação. Eu quero provar se ela é inversível, ou seja, quero provar ou verificar se existe T a menos 1. O que eu tenho que fazer para verificar isso? Tenho que mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva. Se ela satisfizer as duas condições ao mesmo tempo, então ela será dita inversível. Uma transformação T é inversível, repito, quando existe a inversa, tal que a composta delas nos dois sentidos coincide com a transformação identidade. Nesse caso de existir a inversa, nós diremos então que T é um isomorfismo linear. Essa é a palavra. Quando eu consigo provar a existência da inversa, que está atrelado com a injetividade e sobrejetividade, eu direi que a minha T é um isomorfismo linear. E dizer isso é dizer que os espaços que estão no domínio e contradomínio são isomorfos entre si.
são isomorfos, são transformações, aliás, são espaços vetoriais isomorfos. Do ponto de vista da álgebra linear, quer dizer que eles são equivalentes entre si, tá? São isomorfos. Quando é que espaços são isomorfos? Quando existe um isomorfismo, ou seja, quando T é inversível, ou seja, quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Tá? Por isso que eu gastei muito tempo nessa história de injetiva e sobrejetiva, porque elas são condições necessárias e suficientes para a existência da inversa. São necessárias e suficientes para mostrar que os espaços são isomorfos entre si. A partir daqui será o tema da próxima aula. Então, fiquem com tudo isso na ponta da língua, sabe? Com todos esses conceitos bem claros, bem vivos na mente de vocês. Só conseguiremos entender o que vem a seguir se estiver claro tudo o que foi expresso aí. Tá bom? Então, estudem bastante. Dessa vez eu não vou lançar uma lista de exercícios. O que eu irei fazer é um fórum de respostas. Eu irei lançar algumas perguntas e vocês irão escrever em forma de discussão essas respostas e a partir daí a gente vai dialogando sobre esses conceitos. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.